Olá, pessoal. Chamar o meu. Olá, pessoal. O pessoal tá entrando. Chamei o meu convidado, Cláudio. Tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? O dia foi bem cheio hoje, graças a Deus. Oi, Beth, tudo bem? Nadine, pessoal que tá entrando aí. Hoje eu vou falar de um tema muito interessante sobre os nossos traços corporais. Né? É muito interessante. O Cláudio é uma pessoa assim que ele entende muito disso. Ele me deu uma outra visão com relação à análise corporal, como que os meus traços remetem às minhas atitudes, à minha autoestima. É muito interessante, gente. Deixa eu ver aqui solicitação. Aqui, Claudinho. Não sei se ele gosta que eu chame de Claudinho, mas eu gosto tanto dele que é um jeito carinhoso de falar. Deixa eu ver, será que ele entra? Vamos lá. Valdirene. Deixa eu ver. Deixa eu tocar aqui. Ele já tinha me solicitado. Ô, Cláudio, tudo bem? Olá, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Pessoal, tá Então tá tudo bom. bem? O Cláudio, Tudo bem, pessoal? Boa noite. boa noite. Tudo certinho por aí? Eu tô Não muito sei feliz de estar aqui que aconteceu contigo. aqui, mas deu uma travadinha aqui, enfim, cara, parou aqui, mas a gente vai entender, esses imprevistos acontecem, inclusive por causa de um percentual que eu tenho, depois a gente comenta sobre isso. Mas eu estava pegando ali o início que você estava falando da questão dos nossos traços, né, Valéria? Primeiro te agradecer o convite. Uma satisfação estar aqui com você hoje, com essas pessoas lindas, para a gente falar um pouco sobre auto-amor. Sim, é o meu propósito, assim, por isso que eu te convidei, porque assim, eu procuro muitas ferramentas, sabe, Cláudio, para poder me desenvolver, para minha autoconexão, né, meu autoconhecimento e conhecer o meu corpo, os meus traços e conseguir administrar tudo isso foi uma das ferramentas assim que me ajudou muito mesmo, porque hoje eu consigo identificar, com pouco conhecimento que eu tenho, assim, mas eu consigo identificar e lidar com aquele traço, assim, com aquela dor naquele dia, ou né, eu consigo administrar mais essa parte do meu auto-amor, e se eu administro meu auto-amor, eu consigo proporcionar que as pessoas se amem mais também. Então, esse é o objetivo de todo esse conhecimento, né? E eu agradeço por você ter aceitado o convite. Nossa, estou muito feliz mesmo. E vamos lá, né? Bora começar esse assunto, porque esse assunto ele é bem complexo, né, Cláudio? Bem complexo mesmo. E eu gostaria de te perguntar, assim, o funcionamento de cada traço pode interferir na questão do alto amor das pessoas? Travou. Cláudio? Opa, transmitir. Boa noite, Helena, tudo bem? Sua linda. Deixa eu. Ué? Aí, voltou, Cláudio? Voltei. Você sabe que eu já não me desespero mais, né? Faz parte. Eu também não. Enfim, depois a gente vai falar sobre a questão dos traços de caráter. E tem um cara aqui, eu acho que hoje não está afim de aparecer de novo. Eu tive que fazer uma negociação com ele aqui, mas acho que ele está me sabotando de novo. Sério. Ô, Cláudio, eu gostaria que você se apresentasse, assim, para o pessoal, né? Para o pessoal te conhecer melhor. E Certo. Bom, fala um pouco sobre você, como que você descobriu tudo isso, toda essa parte do como que você chegou até a análise corporal. Conta pra gente um pouco. uau. Terei que fazer
breve resumo, mas ele não vai ficar tão resumido assim, mas vamos lá. Vamos lá. Ah, bom, Cláudio tem roller, né? E eu costumo brincar que uns têm skate, outros têm patins, eu tenho roller, então já vamos dar uma risada aqui para tirar essa nuvenzinha negra aqui em cima que estava dando umas faíscas aí, trancando nossa live. Assim, bom, como eu cheguei até a análise corporal? Deixa eu rapidamente resumir, já que nós vamos falar do tema de auto-amor, ou autocuidado, ou autoestima, porque estão todos relacionados. E eu tive uma infância bastante complicada, uma adolescência com períodos bastante turbulentos e praticamente até os 20 anos de idade eu vivi me sentindo o resto do resto do resto do resto do mundo. Então, a gente fala em autoestima, não, essa palavra não existia para mim naquela época. Eu andava assim, o queixo dentro do peito. Eu me sentia o restinho do mundo e eu só tinha pensamentos suicidas. Então, Assim. ombro para frente, assim, e a cabeça a mil, como eu não me encaixava em lugar nenhum e me sentia um ET, ao invés de alguém do planeta Terra, né? Porque eu não conseguia me encaixar em lugar nenhum, eu fugia para os livros, né? Enquanto outros buscam outras coisas. Durante a minha infância, até os 14, 15 anos de idade, eu lia muito, li muito, mergulhei muito. Depois dos 13 até os 17, saindo com pessoas mais velhas, enfim, encontrei o álcool, bebi bastante. Brinco até hoje que eu bebi a minha cota para a vida toda, do período esse que eu bebi, porque realmente era muito álcool. Era um jeito de fugir da realidade. Eu Mas também. num determinado momento eu me dei conta de que aquilo não era o caminho. Parei de beber, enfim. Ainda assim, os pensamentos de não se encaixar e de querer dar um cabo na vida para não estar aqui, porque não fazia sentido, foram bastante constantes, até que eu comecei a me encontrar, tive um mentor, um grande amigo que me jogou na fogueira e despertou em mim um espírito de liderança. E hoje eu entendo de onde veio essa liderança, que eu estava tão na dor na época, que eu não conseguia enxergar o líder que tinha dentro de mim. Ele enxergou e me jogou para o mundo. Então, a partir daquele momento, eu comecei a decolar profissionalmente, pessoalmente. A vida começou a crescer e eu acabei me tornando diretor financeiro de uma empresa de um tamanho razoável, onde a gente trabalhava, era um emprego dos sonhos de muita gente. E de novo, lá nesse ambiente, eu acabei morando em outra cidade, sozinho, não me encontrando, a minha inteligência emocional não era boa o suficiente ainda para lidar com todas as situações, apesar de conseguir trabalhar, até hoje eu lido muito bem com pressão, mas outros fatores emocionais eu continuei não me encaixando e quebrei os pratos, saí da empresa, enfim, implodi com minha vida profissional, financeira, enfim. E depois de um ano praticamente em depressão, eu vi que no fundo do poço, que se eu não saísse, ninguém me tiraria de lá. Então eu comecei um processo de reestruturação da minha pessoa e eu comecei a buscar um profissional chamado coach na época, porque eu tive uma experiência fantástica nessa empresa que eu administrei, que era de um europeu, de um alemão. Como eu não achava, eu acabei fazendo uma formação e automaticamente eu acionei uma parte do meu cérebro que eu não conhecia, que era o lado das humanas. Quer dizer, de novo aquele líder, aquela liderança que eu fazia automaticamente, criando sucessores nas empresas que eu administrava, eu vi que eu podia me aprofundar. Só que aí começaram a cair algumas fichas e eu queria entender os porquês dos porquês. E aí eu comecei a estudar constelação sistêmica, eu comecei a estudar PNL, eu comecei a estudar hipnose e por mais que eu estudasse, eu não conseguia achar algumas respostas, principalmente a sensação de que eu era uma fraude e que eu não me encaixava. Eu continuava me sentindo assim. Continuei Uhum. aprofundando os meus conhecimentos e nesse caminho eu acabei encontrando a formação do método da Louise Hay em 2012, trouxe para o Brasil, organizei formações dela aqui, trouxe a pessoa de fora do país, enfim, a pessoa confiou em mim, me deu mais um gás de liderança e eu continuei buscando respostas. Até que quando meu filho nasceu, e ele tinha feito um ano de idade,
eu fui buscar na internet como criar um adulto saudável e acabei encontrando, então, a formação de analista corporal, que me trouxe todas as chaves. Então, assim, é resumão mesmo, né, galera? Porque isso dá para escrever, eu acho, Aham, uns 3 livros nessa brincadeira. aham, Mas aí, com a análise corporal, entendendo o funcionamento do meu corpo e do meu sistema nervoso, eu ganhei as chaves que eu não tinha antes. E aí eu consegui entender o meu não me enquadrar, não me encaixar. Porque eu tenho um uhum, traço de personalidade que foi estimulado na infância, que sente muita dor da manipulação. Então, quando eu não estou vivendo o meu recurso de motivar pessoas, liderar pessoas, impulsionar pessoas, eu posso estar sentindo a dor desse traço. E aí, no momento em que você começa a sentir a dor desse traço, vai parecer que o mundo inteiro conspira contra você. E como eu é tenho verdade. 27% desse traço, a coisa pega. Então, vira um turbilhão de emoções. Hoje, eu entendendo isso, entendendo esse funcionamento, eu consigo trazer, então, consciência e controle para a minha vida e para a vida dos meus clientes, porque hoje eu faço exatamente isso, que foi o que a Valéria disse. Eu trago respostas, entendendo esse funcionamento e a construção do nosso sistema nervoso, eu consigo justamente dizer para as pessoas onde dói, por que dói. Eu sempre falo assim, Cláudio, que eu também cheguei numa fase que a minha história é bem similar com a sua. Eu também bebia muito, né, para fugir da realidade. E depois eu também comecei, até que eu cheguei no fundo do poço e eu comecei a tomar consciência da minha vida também. Mas no meu caso, sim, eu peguei muita parte de também de constelação familiar. Nossas histórias são bem parecidas, viu? Por isso que a gente se conecta bastante também. Uhum. Mas, sabe, eu acho que quando a gente começa a procurar e tomar consciência das nossas atitudes, aí a gente começa a viver no recurso e não na dor, né? Então, isso Exatamente. que, nossa, é incrível, assim, porque hoje eu consigo tomar uma consciência, e com a sessão que eu fiz contigo, eu consegui melhorar ainda mais, assim, a questão dos superpoderes, né, que você sempre fala. Então, é isso. Nossa, eu acho que sim, foi uma ferramenta da parte do autoconhecimento, mas assim, acho que o início de tudo foi quando eu afundei de vez mesmo e tive que subir na marra, assim, senão eu não ia aguentar, né? Eu acho que nossas Eu, histórias se conectam muito porque são muito parecidas mesmo. geralmente, a gente só tem 2 movimentos de crescimento na vida. Ou a gente se movimenta pelo amor ou pela dor. Mas É, geralmente a que te dá uma chacoalhada mais forte e te faz crescer mais rápido. Infelizmente é a dor. Quer é a dizer, dor. quando você está muito anestesiado ou muito, muito na dor, digamos assim, porque o meu movimento de dor não foi tão curto. Né? Foi mais de uma década, na realidade. Mas depois que Uhum. você entende esse movimento e começa a buscar as respostas, parece que fica mais fácil. E o que move a gente Gente, são perguntas, né? Diga, Valéria. tá. Deixa eu só perguntar uma coisa pro pessoal aqui. A imagem do Cláudio tá parada para vocês? Porque para mim tá parada, assim, ele não tá se movendo, assim, tá só uma imagem dele aqui. Só para eu saber, assim, se é o meu telefone ou se para vocês está normal. Como é que tá? Para você tá normal, Cláudio? Tá normal, tô te Tá normal? enxergando, tô Tá ouvindo. ótimo. Então tá Ah, parado só para mim. A Jamile falou que tá ok. aqui Ah, aqui que para bom. ter certeza, eu tô no 4G, tô no Wi-Fi de casa, Pois é. tô Mas vamos plugado aqui continuar, que a justamente conversa tá para boa. O que importa é plugado tá, aqui com tá fluindo a conversa, mas essa imagem tá desde o início parada aqui para mim. Mas tá, vamos lá, e vamos lá. Tá tudo vai ver que é ok, um, ó. É o meu que tá vai meio ver que é o ruim. meu esquizoide que não quer aparecer. Né? Cláudio, me diz uma coisa, me conta desses traços aí para o pessoal conhecer também. Eu também me perco um pouco, às vezes, nessas Certo. informações, porque é bem complexo, né? Então, assim, conta para o pessoal como é que a cada traço, que são 5 traços, né? E Isso. só para o pessoal conhecer esse assunto Uhum. melhor, porque é bem complexo. Vamos dar uma passadinha rápida, assim.
Gente, por favor, já vou pedir para vocês não se assustem com os nomezinhos, tá? A questão da análise corporal, ela não é nova, tá? Muita gente conhece leitura corporal, enfim, ou já ouviu falar pelo menos alguma vez, mas não tem nada a ver com aquele livro do Pierre Weil, que é O Corpo Fala, que é outra coisa, que aí é mais na postura corporal. Mas a análise corporal, ela vem de um estudo de aprofundamento de Reich, que Reich é um psicólogo discípulo de Freud, e ele percebeu que alguns pacientes com determinados tipos de corpos tinham determinados comportamentos e reações diferentes ao processo psicoterapêutico. E ele começou a mapear esses formatos de corpos e os seus comportamentos. Depois dele veio um americano chamado Lowen, que foi o cara que deu esses nomezinhos bonitinhos, tá? Que nem agora há pouco eu falei que o meu esquizoide não queria aparecer. Então nós temos 5 traços de caráter, e aí eu vou pedir para vocês imaginarem assim já 5 pessoinhas dentro da cabeça de vocês, e se vocês já viram aquele desenho Divertidamente, vocês podem fazer essa analogia, tá? Nesse desenho, nessa animação, são 5 emoções. É medo, alegria, raiva, nojo e tristeza, certo? Os 5 traços de caráter, nós temos o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. São 5 traços que se formam que o nosso sistema constrói a partir de 5 dores inconscientes. Então, a primeira dor inconsciente é a dor da rejeição, a segunda é a dor do abandono, a terceira dor é a dor da manipulação, a quarta dor é a dor da humilhação e a quinta dor é a dor da troca ou da traição. Então, o que acontece? A partir da concepção do bebê, até mais ou menos um mês de idade, a primeira dor inconsciente que pega é a da rejeição, que é a que vai formar o traço do esquizoide. Imagine assim, nosso sistema nervoso ele é tão inteligente, que ele regula todo o funcionamento do nosso corpo no automático, para a sobrevivência. A partir desse momento em que ele regula o teu corpo para a sobrevivência, respirar, fluxo sanguíneo, batimento cardíaco, toda esta máquina maravilhosa criada aqui, no automático, 95% do nosso funcionamento automático. Obviamente que as nossas reações também são automáticas. E aí, como ele é programado para preservação, o que acontece? Nessa fase, inconscientemente, o bebê sente a dor da rejeição, e não é culpa da mãe, não é culpa do ambiente. Mas imagina assim, o útero da mãe deveria ser um local quente, macio, acolhedor, porque o fluxo sanguíneo da mãe está ali no útero para fazer a gestação, a nutrição do bebê, todo aquele acolhimento. E o que acontece? Se a mãe se preocupa e o sistema nervoso dela aciona o mecanismo de sobrevivência, quer dizer, mediante estresse, mediante qualquer acontecimento, preocupação, o sistema nervoso tira o fluxo sanguíneo do útero e bota para as extremidades, para fuga ou para luta. E aí o útero se torna frio e duro. E aí você imagina assim, aquele bebê que está ali dentro, ele não conhece mãe, ele conhece mundo. Ele está dentro de um mundo, ele não tem noção de mãe. E aí a primeira informação que esse sistema nervoso dessa criança recebe é: no momento em que eu existo, eu sou rejeitado. E aí Entendi. qual é a dor que pega? Ele se sentindo rejeitado, quer dizer, toda vez que o bebê tem um espasmo, um movimento, alguma coisa, e aquele ambiente que estava quente e macio ali fica frio e duro, recebendo inconscientemente essa informação, o sistema nervoso se organiza para tentar conter toda a energia na cabeça do bebê, para com que ele não tenha movimentos, que ele não tenha espasmos, justamente para ele continuar sendo aceito. Isso gera no adulto o recurso justamente de criatividade, de racionalidade, de velocidade, de praticidade, de assimilação e síntese de conteúdos. Então, por quê? Porque toda energia está na cabeça. Então, essa é a Entendi. primeira Ô, etapa. Cláudio, assim, você está Oi, falando dessa rejeição do bebê. Vou pegando minhas dúvidas, vocês podem também vamos lá. perguntando aí. A minha mãe me conta que quando eu nasci, ela dormiu 3 dias. A minha madrinha que colocava no peito para eu mamar, sabe? Uhum. E assim, essa rejeição, por exemplo, porque não deixa de ser, claro que não foi culpa dela, hoje, né, eu entendo, e eu já trabalhei muito essa parte da rejeição, porque eu descobri Uhum. isso. E você está falando na barriga da mãe, assim, no Até um mês útero. de idade. Então. Pós-parto também tem.
até mais ou menos 30 dias, que é quando a criança se dá conta de que ela não está mais dentro do útero, que ela está no ambiente externo. Que aí vai para a E olha segunda só, etapa, que é né? justamente a etapa da oralidade ou do traço oral, que vai sentir a segunda dor inconsciente, que é a dor do abandono. E aí imagina Olha, assim, a criança está ali, agora ela está em simbiose com a mãe, enfim, a mãe está amamentando, mas ela não sabe falar, ela não sabe se expressar, ela não tem expressão corporal, ela só sabe chorar. E aí o que que acontece? A criança chora, a mãe amamenta, ou dá mamadeira, enfim, a criança continua chorando, a mãe vai conferir, vai fazer todo aquele rito que toda mãe faz, conferir fralda, ver se não está com dor de barriga, ver se não está com, não tá com febre, alguma coisa. Faz todo o suporte para essa criança, e mesmo assim tinha alguma coisa na roupa ou alguma coisa que não conseguiu ser atendida nessa demanda dela, como ela não sabe falar, o sistema nervoso de novo dessa criança, ele começa a entender que ele foi abandonado. E aí, para é não se como se sentir fosse a abandonado, etiquetinha da blusa, assim, né? Por a exemplo. etiqueta pode Uma ser a coisa. etiqueta da roupa, a etiqueta da fralda, ou alguma coisa está ali, está incomodando, enfim. Ninguém conseguiu entender, a criança não sabe se expressar, o sistema nervoso dela vai se sentir abandonado. Qual é o recurso que esse sistema nervoso vai começar a se adaptar para com que ele não sinta essa dor inconsciente? E aí vocês vão perceber, quem teve criança pequena, quem é mãe, ou enfim, tio, tia, pai, vai perceber que tem uma fase da criança ali depois de mais ou menos 30 dias que o corpo da criança começa a ficar mais redondinho, o olho fica mais pidão, tem um brilho a mais, a criança vai ficando mais redondinha, mais fofinha, que dá aquela vontade que dá de pegar no colo o tempo inteiro e abraçar e apertar, de não largar. E é justamente aquele sistema nervoso se construindo para não ser abandonado. Porque quanto É mais porque fofinha, também mais. É porque também Pode os falar. pais, tipo assim, pode ter uma etiquetinha da roupa incomodando o filho, né? Aí os Sim. pais E acham que o filho tá com fome, taca a mamadeira, taca a comida. Isso também pode, né, sim, interferir, né, nessa por fase. mais que a criança seja atendida ali naquele momento, o que ela precisava não foi atendido, né? Que era a É. etiqueta na roupa, então vamos usar esse exemplo. E aquilo continua incomodando. Então, aquele sistema nervoso, para não sentir essa dor do abandono, vai se moldar para com que a criança fique mais redondinha, mais fofinha, para com que ela seja pega no colo o tempo inteiro, justamente para com que ela não seja abandonada, para que ela não se sinta abandonada. Isso vai Uhum. trazer para a criança depois o recurso de verbalização, da comunicação, da expressão corporal. Ele vai gerar um traço quente, nesse caso, que o primeiro traço é um traço frio, esse é um traço racional, esse é um traço emocional, ele é sensível, ele tem muita sensibilidade, ele percebe as pessoas, os ambientes. Então, na vida adulta, vai gerar justamente o que? A comunicação, a sensibilidade, a capacidade de empatia, o amor, digamos assim, o carisma. Tudo vem desse traço oral na vida adulta, se a pessoa estiver sentindo, vivendo o recurso desse traço. Se ela estiver sentindo a dor do traço, vai ser aquela pessoa que vai se sentir abandonada o tempo inteiro e com um buraco gigante no peito que parece que não fecha nunca. Por quê? Porque o sistema nervoso justamente está descendo mais ou menos nessa região aqui do peito, do coração, que ele está sendo mielinizado. Eu tenho Passando essa. bastante traço oral, a nossa Tem, tem, análise, né? tem traços orais Oral aí. rígido. Então, oral rígido. Mas nós vamos chegar no rígido lá. Vamos E aí, chegar lá. a partir do momento que passa essa fase, até mais ou menos 1 ano de idade, o sistema nervoso desce um pouco mais, ele desce mais ou menos até a metade, quase a linha do umbigo, praticamente. Quer dizer, desceu, a questão ativa o sistema dos braços da criança. É aquela fase bonitinha que a criança começa a se agarrar nas coisas para querer ficar em pé. É aquela fase que a criança já está expressando algumas palavrinhas, e aí todo mundo acha bonitinho, todo mundo bate palma, e aí a criança vira o troféu do papai e da mamãe. E o que que acontece nessa fase? Que é a terceira etapa, que é a fase, e aí por favor, eu já disse, não se assustem com o nome, tá? Mas é a fase do psicopata, é justamente aquela fase em que a criança entende que ela é amada, não por quem ela é, e sim pelo que ela faz. Já que ela é o troféuzinho de papai e mamãe, que apresenta para todo mundo e bate palma, daqui a pouco eles pedem para a criança fazer alguma coisa que era engraçadinho para mostrar para todo mundo e a criança não está afim. E aí ela não faz. E como ela não faz, ela não ganha aquela atenção, ela vai sentir justamente essa dor
da manipulação. Ela vai começar a perceber que, peraí, se eu não fizer, então eu não sou amado, ou não ganho atenção, então vai gerar no sistema nervoso, como essa dor pega, ele vai começar a gerar conexões e formas de articular para alcançar as pessoas e para perceber o que as pessoas querem dela para com que ela possa fornecer antes, justamente para com que ela se sinta amada. Então, o que acontece? Nessa terceira etapa, o recurso que gera para a vida adulta é justamente a estratégia e a liderança. Por quê? Porque o líder, ele percebe o que os seus liderados precisam antes mesmo deles e entrega. Isso gera justamente a construção da liderança. Então, ele vai estar sempre articulando com as pessoas e percebendo o que as pessoas precisam e dando jeito de fornecer e alcançar, gerando estratégias para entregar, justamente para não se sentir, entre aspas, devedor. Porque o que esse traço de caráter detesta é se sentir devendo para algo ou alguém, e ao contrário da patologia clínica que todo mundo vê por aí, e o nome assusta justamente por isso, é o traço que preza pela verdade. Ele gosta justamente de acordos claros, de ter tudo certinho, organizado, contratado, pactuado. Por quê? Para não sentir a dor inconsciente da manipulação, como ele não gosta, né, de se sentir manipulado, ele também não manipula as pessoas. Então, o psicopata no recurso, ele vai estar funcionando nesse modo. Na dor, ele vai estar se sentindo a vítima do mundo. Entendi. Ou perseguido pelo mundo. E aí é justamente aquele negócio, assim, teoria da conspiração. Tá todo mundo conspirando contra mim. Foi o que eu vivi por muito tempo na minha adolescência. Então, hoje eu entendo o porquê que aquilo acontecia. Entendo como cuidar desse traço, o que ele precisa e o que eu posso fornecer para ele. Então, eu consigo ter o acolhimento desta criança aqui dentro, que tem 27% do meu cérebro, quer dizer, esse traço é o traço da liderança. Com 15%, ele já influencia todos os outros traços. Com 18%, ele manda nos outros. Imagine você com 27%, ele atravessa todos, então não tem como fugir. Meu funcionamento todo é baseado em contratos, acordos comigo mesmo o tempo inteiro, 24 horas por dia. É muito louco. E aí eu tenho um radar que não desliga, ele passa o dia inteiro assim, ó. Ambientes, pessoas. Até entender esse funcionamento é uma loucura. E aí É, o que acontece? Pode pode falar. falar, pode falar. Eu ia, não, pode falar. Ah, passando dessa fase, que é a terceira fase, entra na etapa do desfraude da criança, que aí é justamente a fase do masoquista. E aí, por favor, não se assustem de novo com o nome, não tem nada a ver com aquela pessoa que adora sofrer e sentir dor e tem prazer com dor. É o traço de caráter aqui construído. E é justamente onde inconscientemente essa criança ela sente a dor da humilhação. Você imagine na questão do desfraude, a criança está ali, há toda uma expectativa, porque o sistema nervoso dela desceu até o final da espinha, da coluna vertebral, e ela começa a ter as sensações nos esfíncteres. E aí é aquele momento em que a criança começa a verbalizar, quer fazer xixi, quer fazer cocô. Quer dizer, ela está avisando, mas ela não tem o controle. Mas gera toda uma expectativa na família e nos ambientes, e aí começa o processo do desfraude. E daqui a pouco, essa expectativa, no momento em que ela acaba fazendo xixi ou cocô, não na fralda, mas na roupa, gera a dor da humilhação. Por quê? Porque ela se sente frustrada por não corresponder à expectativa dos pais ou do ambiente em que ela está. E aí, de novo, é inconsciente e é de cada pessoa. Não é a questão do pai ou da mãe humilhar ou das pessoas do ambiente humilhar a criança. É como a criança se percebe. E aí, como ela não tem esse controle ainda, ela está começando a ter, que tem toda uma etapa ali de quase um ano para isso acontecer, ela começa a antever o que pode dar errado, e aí na criança é justamente fazer o xixi ou cocô sem ter o controle, então ela começa a se trancar. E no momento em que ela começa a se trancar, isso gera tanta tensão muscular no corpo dessa criança, se ela sentir muito essa dor, que isso enrijece toda a musculatura dela, e é o traço que, a partir desse momento, a gente costuma dizer que vai gerar o adulto que tem pernas para executar tudo que ele precisa na vida. Por quê? Justamente por fazer tanta força para controlar o que ele não tinha controle quando criança, na vida adulta vai gerar uma visão de que
o que pode dar errado ali na frente? E aí já gera o planejamento para evitar o erro. Isso a Uhum. pessoa vivendo no recurso. Se ela estiver sentindo a dor, ela só vai ver coisa ruim, desgraça em tudo. Vocês conhecem aquela pessoa que é o advogado do diabo? Você fala assim, ah, eu vou fazer isso. Não, vai dar errado. Ah, eu vou fazer aquilo. Vai dar errado ali, ó. Fica apontando tudo que vai dar errado, mas não te dá uma solução. Isso é um Uhum. masoquista na dor. No E também, às recurso, vezes, ele. pode até humilhar para não ser humilhado também, né? Tipo, Exatamente. brincado Aí comigo, vem, né? vem aquele ponto, assim, talvez vocês conheçam pessoas assim, que parece um rolo compressor e já entram na empresa, no ambiente em que vocês trabalham, xingando todo mundo, atropelando todo mundo, metendo o É. dedo na cara de todo mundo. Parece um rolo compressor. Essa Aham, pessoa aham. deve ter um traço de masoquista extremamente na dor. E aí, para ela não ser humilhada, ela já sai humilhando na frente. Para dizer assim, aqui ninguém mexe, ninguém me humilha porque eu humilho primeiro. Quer dizer, isso é um Aham. masoquista sentindo a dor do traço dele. Se ele tiver no recurso, ele vai olhar a situação, ele vai ver que vai dar problema lá na frente, ele já vai criar um plano para evitar o problema. Foi por isso que eu mexi com a Valéria também. Geralmente com o masoquista, como é um traço que tem essa energia mais densa, mais concentrada, às vezes tem uma tendência a dar algumas panezinhas. E aí, imagina, eu tenho 27% de masoquista, então é o meu segundo traço. E aí tinha que dar uma travadinha na internet, tinha que dar uma caidinha na conexão. Quer dizer, se isso não acontecer, não tem energia do masoquista. Parece ter uma nuvenzinha negra em cima da cabeça do cara o tempo inteiro, assim. Aham. Esse é o masoquista. Essa testa sempre meio tensa, assim, esse semblante meio pesado, os meus olhos. É um pouquinho do Uhum. meu traço masoquista. Então, ele tá ali. Então, assim, a terceira e a quarta etapa eu senti muito na minha infância. E aí por quê? Dá para entender todo o ambiente onde eu fui criado. Eu era o primeiro neto de 10 tios, né? Então, de 10 filhos da minha avó, eu era o primeiro neto, homem ainda, imagina. E aí depois de 1 ano e 11 meses nasceu a minha irmã, e aí eu estava bem dentro da fase da psicopatia, quer dizer, eu deixei de ser o centro das atenções, eu devo ter sentido todas aquelas dores ao mesmo tempo. Uhum. Uhum. Então, Eu hoje eu falo, entendo os meus superpoderes, né? eu falo dessa questão de humilhar, porque eu não media palavras numa época, sabe? Eu falava tudo que tinha que falar e, tipo, dane-se, sabe? Hoje eu já consigo me controlar, assim, porque eu. Sabe quando você toma consciência da coisa e fala assim, não, tem jeito de falar tudo, você pode falar tudo, mas tudo tem Sim, jeito de sim. falar. E eu meti o dedo na cara, assim, tipo, não tava nem aí, sabe? Então hoje eu vejo, olho pra trás e falo, gente, era difícil, assim. Eu era uma pessoa Não, difícil, assim, né? Então a gente vai conhecendo e vai mudando, assim, graças a Deus, né, Cláudio? Graças a a Deus. gente vai se percebendo e tem essa chance de se melhorar. E aí a última etapa, que é a etapa do traço de rigidez, ela acontece mais ou menos ali por 5 anos de idade, que é quando o sistema nervoso aciona todo o sistema hormonal da criança, e a gente costuma dizer que é o despertar da sexualidade do ser humano. Nada a ver com o sexo, mas sim é que a criança começa a ter outras sensações no corpo que antes ela não se percebia. E aí o que acontece nessa etapa? A criança começa a entender que o mundo vem em pares, e aí a menina vai projetar no pai, o seu primeiro par, o menino vai projetar na mãe, até porque é mais perto, né, para buscar e tentar fazer essa conquista. Só que a criança percebe que ela é o elo mais fraco dessa triangulação. Por quê? Porque por mais que seja o príncipe ou a princesa de papai e de mamãe, no final do dia, essa criança ela é trocada, né, e ela fica num quarto, os pais ficam no outro, então ela se sente o elo mais fraco. E aí, no momento em que esse sistema nervoso se sente trocado, sente a dor inconsciente desse traço, o que ele gera? Ele começa a moldar de novo esse corpo, de uma forma em que esse corpo se torne muito mais competitivo e atraente. E aí a gente fica pensando assim, nossa, que louco isso. É exatamente isso. Quer dizer, vai trazer todo um formato para deixar a criança de uma forma mais atraente para conquistar o seu par, o seu primeiro par, e Uhum. para competir. Então, esse traço, assim como o do masoquista, são dois traços que eles têm pernas, só que o masoquista tem força para executar e o rígido tem velocidade para executar. E esses dois Uhum. traços, eles estão sempre buscando a perfeição, quer dizer, eles não aceitam nada menos do que o perfeito, mas que perfeito sempre perfeito. Isso também gera
questões complicadas na vida adulta, porque são dois traços que vão buscar a perfeição. E a gente sabe que perfeição é quase uma utopia, mas para esses dois traços não. E para o rígido, ele se entende como perfeito. Então imagine 5 bonequinhos dentro da sua cabeça, um deles pensa que é perfeito e não aceita nada menos do que isso. E aí você inventa de comparar esse traço com outro. Ele entra na dor na hora. E aí você tem mania de pegar, às vezes, alguma pessoa que você vai perceber que ela entra no ambiente e o ambiente para sem ela abrir a boca. Então tem um pico de rigidez muito grande ali. A pessoa entra e daqui a pouco no falar com você, no olhar para você, parece que tem uma sensualidade a mais, que é uma energia de sensualidade. E aí você faz um elogio e acaba comparando com uma atriz ou um ator famoso. Na hora você bota aquele traço na dor inconsciente dele, porque ele não precisa ser comparado, ele é perfeito. Já pensou nisso? Ontem eu fui cuidar do meu rígido, eu fui até ajeitar o cabelinho novo. Ah, Esses dias eu estava no modo esquizoide, né? Aí a cabeleira, os crespos estavam assim. Essa semana o nossa. rígido olhou para mim e disse assim: Ei, vem cá, vamos lá no salão. Ah, tá. Aí eu fiz um acordo, ó. Ajeita o cabelo e deixa a barba crescer, viu? A gente tem que ficar negociando com os caras aqui dentro. A Helena Mas falou que tem 30%. Eu também tenho bastante isso. tem essas meninas aí. Essa E mulherada, hein? Vou essa te mulherada com contar. rigidez aí. Eu só tenho 18. Mas a, cada, mas eu tenho 27 de masoca, então tudo que eu executo é um pouco mais lento, mas é com força, não é com velocidade. Então, assim, sabe aquela pisada que deixa a marca no caminho? Essa é a minha impressão digital. Quando eu piso forte. Quando eu Ai, eu abro piso e tudo. crio alguma coisa, é com Vou sim. força. Né? Às vezes eu nem penso, já tô indo já. Esse que é o problema. Essa cabeça pensa muito, né? E Penso precisa, demais. na minha combinação, tem 44% de necessidade de caverna. Né? Então a gente vai brincar assim, ó. O esquizoide, como ele sente a dor da rejeição, ele precisa de caverna simplesmente para recarregar a bateria, porque o contato com pessoas deixa esse traço cansado. Então ele não gosta de se expor porque ele sente medo de que as suas ideias sejam rejeitadas. Então esse traço se esconde. O masoquista, como tem medo de errar e fazer M, ele prefere ficar num ambiente em que ele se sinta seguro e confortável para ter tudo sob Uhum. controle. Então ele vai gostar de rotina, ele vai gostar de método, ele vai gostar de tudo que seja organizado. Para vocês terem uma ideia, aqui tem checklist, a gente liga luz, confere, reconfere, liga a câmera, ajeita, testa telefone, testa bateria, testa tudo antes de se expor. E como o conteúdo meu masoquista domina, então ó, ele vem aqui e dá a carinha. Se for só pelo esquizoide, eu nem aparecia. Aham. Porque ele não gosta. Isso aqui gera cansaço pro meu esquizoide. Muitas vezes vocês vão me ver em situações, quando tem contato com pessoas, é assim, ó. Entendi. É Eu mecanismo de proteção no ao vivo. E não tem grau, tá? É justamente para preservar o É, meu mas traço. eu acho que, como você, por exemplo, você tem o esquizoide que não quer aparecer, por exemplo. Mas assim, Uhum. quando você trabalha, você tem consciência disso, você pega um outro Sim. recurso ali Na e re... joga para cuidar daquilo, porque, né, a- senão você não apareceria, né, Cláudio, se você aí é não tivesse justamente o essa que a gente faz. consciência. Quando você entende qual é a dor que o traço sente e o que expõe esse traço a sentir essa dor, entendendo os teus percentuais, fica mais fácil. Por quê? Porque você vai poder cuidar, compensar e recompensar. E aí entra a questão do auto-amor. Uhum. Entende? Por quê? No momento em que eu tenho consciência do meu funcionamento, eu sei como cuidar o meu traço. E aí, pensem, são 5 crianças que você vai acolher dentro de você. Então vem o auto-amor. E aí, Aham. se você entende que o esquizoide precisa de caverna, que o contato com pessoas gasta a energia dele, e aí se você sabe que tem um pico de esquizoide mais alto, você vai ter uma necessidade maior de caverna, você vai encontrar no teu dia a dia formas de compensar esse traço
e dá um objetivo lá na frente em que é algo que ele queira muito, você vai recompensar. E aí tem os teus sonhos, as tuas metas, os teus projetos. E aí você começa a trabalhar justamente com esses traços para quê? Com um objetivo comum, onde todos eles sejam acolhidos, mas sempre tem a compensação. Então, bom, um dos acordos, o meu esquizoide queria deixar a barba crescer. Vamos lá, a gente deixa a barba crescer. Aí o cabelo Aham. tá ficando assim. Aí o rígido disse, não, peraí, então vamos lá, vamos negociar. Então vamos ajeitar o cabelo, vamos dar uma ajeitadinha, vamos testar um visual novo. Como eu tenho meus 27% de psicopata, eu vivo que nem um camaleão. Vocês uma hora vão viver com uma barba gigante, uma cabeleira grande, outra hora quase careca. Por quê? De acordo com a vontade deles, a gente vai mudando. Aí eu mesclo muito nessa questão. Porque o meu psicopata, como ele é o dominante, ele absorve todos os outros do jeito que ele quer. Entende? Isso é ótimo. Isso é Diga. ótimo. É, fala pra gente, Cláudio, porque assim, uma coisa que você me falou durante a sessão é como que a gente cuida dos traços, por exemplo. Uhum. É, tá. Vamos supor assim que eu tô a live, o exemplo de hoje, não tô afim de fazer a live, por exemplo, sabe? O que eu posso fazer assim, por exemplo, para acariciar esses meus traços, cada traço, assim, porque nós temos os Uhum. 5 traços, né? Todo mundo tem Vamos todos os lá. traços, só que tem alguns traços que são mais predominantes, né? Mas assim, como é Vamos que a gente faz para pegar. acariciar, para poder trazer para o recurso quando aquele traço está na dor, por exemplo? Uhum. Vamos pegar o exemplo aqui da live, tá? Então, Tá. vamos usar os meus percentuais, tá? Eu tenho 17 de esquizoide, eu tenho 12 de oral. Imagina, o traço da comunicação, que é o falante, eu só tenho 12, tá, gente? Ó, é o menorzinho, tá? Coraçãozinho aí pra galera. 12. Então ele me traz uma expressividade, uma comunicação, só que eu não sinto tanto. Eu sou muito mais frio. Só que meu oral tá aqui. Então, vamos fazer uma live? Meu oral topa. O meu esquizoide, não. São 17 versus 12. Aí meu psicopata pensa assim, ok, vamos fazer a live. Isso vai me gerar. Eu vou fazer uma entrega, as pessoas vão gostar do conteúdo, elas vão se sentir bem com isso? Vão. Tá, meu psicopata topou. Como ele governa os outros, e são 27%, com 12 já é maior do que 17%. Que nem eu disse, meu masoquista com 27%, checou câmera, conferiu, domina o conteúdo, ele se ele aceita. Por quê? Porque como eu domino, eu tenho segurança, eu estou seguro, então ele entra na vibe. Uhum. Tá tranquilo. E aí o rígido diz assim, opa, nós vamos aparecer? Vamos brilhar? Vamos, então tô dentro. Por quê? Porque o rígido gosta de aparecer. Então, bom, dos 5, 4 topam a parada. O Uhum. esquizoide, o que eu tenho que fazer com ele para compensar? Ele não gosta de se expor, então vou ter que dizer para ele assim, ó, beleza. Agora a gente vai fazer uma live amanhã, então no caso foi a troca que eu fiz com ele ontem. Uhum. Ontem eu forneci para ele quase 4 horas de conteúdo para gerar ideias. Então ele ficou estudando, analisando, fechado na caverna, literalmente. Fone de ouvido, assistindo o material, viajando. Hoje eu deixei ele dar mais umas viajadas, aí hoje ele estava no recurso. Aí ele disse, não, tá. Mas aí, de Entendi. novo, eu te garanto que eu vou te botar num ambiente em que o que você apresentar não vai ser rejeitado. Quer dizer, foi o acordo que eu fiz com ele. Então, nesse É, momento em que eu trago esse que traço e eu legal. trago a proteção para ele, eu já compensei ele. E ali na frente a gente tem metas, tem objetivos, então profissionais, pessoais, que a gente está trabalhando para buscar e bater. Então ele está envolvido no processo. O que Aham. geralmente acontece? Quase ninguém sabe disso. E aí a gente às vezes expõe os nossos traços em ambientes ou situações ou pessoas, ou às vezes inclusive lembranças, que colocam a gente na dor dos traços. E é que nem a Valéria disse, para ela, que tem um traço de oral rígida bem maior do que o meu, é muito mais fácil ela vir aqui fazer uma live dentro dos percentuais. Só que daqui a pouco, hoje eu não estava afim. Aí ela vai olhar e vai dizer assim, tá, mas quem não está afim? E aí ela vai conversar e vai fazer aquela conversa. Depois da live, sei lá, eu vou saborear um vinho, ou vou, se fosse o traço oral que não estava muito afim,
Vai acariciar o oral como? Com sensações, com uma comida melhor, com uma alimentação mais interessante. Vai entregar para o traço o que ele precisa. E aí ele entra no recurso. Esse Ai, é olha é o que pulo do legal. gato. Olha só que legal. Então, tendo a Quando, quando, consciência do meu quando nós funcionamento, eu fizemos a consigo ter esse controle, né? Uhum. Quando nós fizemos a sessão, você até falou assim, trazer sensações mesmo desse traço oral, por exemplo. É, o oral Eu precisa de comecei sensações. e naquela semana eu comecei a fazer massagem relaxante, assim, sabe? Fantástico, fantástico. Tá cuidando Fantástico. do traço. É, você Uhum. está trazendo sensações para o teu corpo que o traço oral, essa parte do teu sistema nervoso, ama as sensações, então ele relaxa. E Só aí que ele aí entra no também ele se recurso. folga, né? Ele queria fazer todos os dias. Aí vem os acordos, né? Ou Aí daqui veio a os pouco dá acordes. para entrar no flow. Também tem essa, daqui a pouco dá para botar para o traço. Ó, vamos lá, vamos produzir, então me ajuda a comunicar melhor, trazer. Aí pega o esquizoide e diz assim: eu sei que tu não gosta de contato físico, mas me dá umas ideias geniais aí para ajudar o oral a expressar e comunicar, porque o pessoal vai aceitar. E aí vem a ideia, e você comunica a ideia, e aí começa todo esse funcionamento em carreirinha dos traços, porque na realidade são várias engrenagens. Se uma delas não funciona bem, ou se você não dá atenção para ela, tranca tudo. Isso pode ser no relacionamento, pode ser na vida profissional, pode ser na vida pessoal, pode ser nas finanças, enfim. Todas essas questões, você entendendo o funcionamento desses traços, você consegue virar essa chavezinha, que nem o exemplo que eu dei daqui da live, mas você pode fazer isso para todas as outras questões da tua vida. Então, no É que momento em nem que você você tem um falou. problema É, e aí você entende qual é o traço que está sentindo a dor e você consegue trabalhar com ele ali, você consegue resolver o problema. É que nem você falou das 5 criancinhas. É fazer de conta assim que. Fazer de conta não. São 5 crianças que São você tem que 5, cuidar, né? E que você exatamente. ama muito essas crianças. Aí tem uma criança ali que está descompensada em algum, sei lá, o oral, por exemplo, Se o sentindo esquizoide, por abandonado. exemplo, se sentindo abandonado. Aí você vai lá, faz um carinho nele, aí beleza, aí vai para outro traço que tá mais sofrendo mais. Eu acho que a conotação é essa, né? Tipo, você cuidar dessas 5 crianças que você tem, conhecer cada perfil Entender. dessas crianças, né? E cuidar dessas crianças. Muito legal, É, nossa. Muito legal. eu costumo dizer assim, trabalhar com a criança interior, para mim, não é nada novo, porque como eu fiz aquela formação da metodologia da Louise Hay lá em 2013, como eu Uhum. conheci esse processo que ah, muitos livros que ela escreveu estão dentro do gênero de autoajuda, e eu sempre costumo dizer que autoajuda só ajuda quem se ajuda, mas enfim, tem toda uma filosofia de pensamento positivo ali. A Louise trazia essa questão de cuidar da criança interior. Quer dizer, ela diz assim, existe uma criança de até 5, 6 anos de idade dentro de você e ela governa a tua vida. E se você não der atenção para essa criança, ela vai fazer birra e vai esculhambar a tua vida. E Uhum. aí, por muito tempo, eu fui trabalhando com esta criança de forma empírica, porque ela não trouxe nenhuma chave para entender o funcionamento dessa criança. E aí, no fim, quando eu fui estudar como criar um adulto mais saudável e encontrei essa metodologia, ela não me trouxe só o que, mas os porquês, os comos, o onde, o quando em cada etapa. E eu entendi que não é uma, são 5. E aí, Pois é. imagine você com uma criança fazendo birra, já é Uhum. difícil. Imagina lidar com 5 crianças. E o que, que acontece muitas vezes? Nós negligenciamos tanto essa criança dentro da gente ao longo da nossa vida que chega um momento em que você vai sentar para fazer essa negociação, que nem eu exemplifiquei que eu faço, e essa criança vai dizer assim, vem cá, e quem me garante que tu vai cumprir o que tu está me prometendo, sendo que a vida inteira tu não me deu bola? O oralzinho falando, né? Não vai me abandonar de novo. O psicopata vai dizer assim, quem garante que tu não está mentindo para mim que nem tu mentiu a vida inteira? Aí o rígido olha para ti e diz assim, quem garante que tu não vai me trair ali, ó, ali na frente? O masoquista assim, tu tem certeza que não vai deixar com que me humilhem como tu deixou a vida inteira?
E o Olha esquizoide só. lá no cantinho, encolhido, dizendo assim: tu vai aceitar as minhas ideias ou tu vai me rejeitar de novo? Imagina, Nossa. 5 crianças. Arrepia, né? E aí Arrepia. é todo um trabalho justamente dessa proteção, compensação e a recompensa. Quer dizer, e aí você começa a lidar com a chave e virar essas chaves no dia a dia, vai praticando, enfim. E aí você começa a Uhum. articular, engrenar e fazer isso funcionar. Mas é justamente tendo consciência desses 5 traços e qual é o percentual que você tem, porque aí você consegue entender qual é a dor que pega mais. Por isso que eu É acho que é justamente interessante a isso. gente conhecer cada traço mesmo e o que, que prevalece no nosso ser, assim, né? Como meu propósito é muito trabalhar com o alto amor das pessoas, eu acho Uhum. assim que isso aí é uma ferramenta incrível para que nós possamos administrar de verdade, assim, né? Então, É o assim, manual. nossa, É o gente, manual do ser humano. é incrível, assim, a sessão que eu fiz com o Cláudio, gente, nossa, assim, transformou muita coisa, assim, hoje eu tenho consciência da situação que eu tô, aí de repente eu já vou acariciar, vou dar uma recompensa para esse traço, sabe? E assim, eu Uhum. já passei aqui pelos comentários, a Elaine falou que balançou os pensamentos, que medo. Ai, gente, mas assim, balança mesmo, porque é algo muito novo, assim, da gente se conhecer mesmo. E eu sempre falo, sabe, Cláudio, que a consciência, quando nós temos consciência do que nós somos, É. é claro que ainda tem muita coisa encravada ali, né? É que nem Tem, você tem. Eu, falou, 95% inconsciente, 5% consciente. Mas eu assim, estudei quando a gente. psicologia da consciência. Pois Eu é, fiz uma especialização em psicologia da consciência para tentar achar respostas e só achei depois, bem depois. É justamente para entender mas eu esse acho que é tudo um funcionamento. processo também, né, É um Cláudia? A gente processo. passou por tanta dor, assim, é que nem você falou, fundo do poço, é muita coisa ali para tentar se autoconhecer, mas eu acho que tem Deus também, muito a questão de Deus também. Ele coloca a gente na hora certa, ele sabe, não, você vem que eu vou te resgatar, né? De alguma É, forma eu vou te resgatar. Então, eu acho que essa consciência do que somos e das nossas atitudes, nossa, é muito legal para a fantástico. nossa vida, para o alto amor, né? Que nem eu abordo muito essa questão. Exatamente. Gente, olha, eu vou falar para vocês que a sessão do Cláudio vale muito a pena, viu? É algo muito enriquecedor. Tudo aqui é um resumão ainda que Gratidão. você faz, né? Resumão, assim, É, porque a sessão não, faz análise certinha de quantos por cento de cada traço que você tem. Aí você sabe qual que é o que prevalece, prevalece assim, que predomina, na verdade, né? É exatamente. Na muito legal. realidade, nós somos uma soma dos 5. É. E na realidade, dentro dessa explicação que começou lá com Freud, Reich e Lowen, o que é novo é justamente a forma de medir. E eu sempre amo dizer isso. Esta criação, esta forma de medir, essa ferramenta foi criada por brasileiros. Yes! Há Olha só, tá vendo pouco, os brazuca aí? pouco menos de 5 anos, quer dizer, então brasileiros fazendo história. Então essa forma de te dizer quantos por cento você tem de cada traço e aí qual é o percentual de cada dor que impacta em você, isso que é o maravilhoso, porque realmente você vai entender que 44% do meu dia eu preciso estar focado aqui na minha cabeça e de preferência na minha caverna, pensando sem o contato físico com outras pessoas, justamente para preservar a minha energia. Os outros 66% é no flow. Posso lidar com pessoas o dia inteiro. O que acontece? Como eu tenho psicopatia, meu psicopata chega pro meu masoquista e diz assim, não, hoje nós vamos ter que ir 100%. E ele olha para o esquizoide e diz assim, amanhã nós damos um jeito de compensar aí, mas hoje é 100% com gente. Quer dizer, Olha só. cansa, tem dias que chega no final do dia eu tô acabado. Se eu sentar, eu desligo. Ao mesmo tempo, tem dias que se carregar e cuidar, a bateria dá 100%. Agora, não É o entendendo isso, é equilíbrio, muito né? fácil de entrar na dor. É o equilíbrio.
É o equilíbrio, porque, por exemplo, quando você. Eu também, segunda-feira, eu até falei com a Jamília, eu não tava aguentando nem falar por WhatsApp, assim, sabe? Eu falei, gente, eu tô Uhum. tão cansada, que eu trabalhei, assim, eu cheguei 10h30 em casa, quase 11 horas, assim, trabalhei o dia inteiro. Aí no dia seguinte eu falei, quer saber de uma coisa? Acho que hoje eu vou dar uma descansadinha, mas, Pronto. É né? isso. E tipo assim, porque É. eu acho que o meu esquizoide, ele deu, tipo assim, ele falou, meu Deus, eu preciso ficar quietinha, assim, né? Esquizoide, masoquista, enfim, o que a gente É. tem que cuidar. E aí, essas meninas com traço de rigidez muito alto, meninas, uma malandragem, né? O que que acontece? Como o rígido é o traço de execução, daqui a pouco liga o modo turbo e não para. Não. E aí faz. Aí quando vê, descarrega a bateria dos outros traços todos. E É. aí parece que foi destruído. Mas às vezes isso pode acontecer por um mês, por um ano, por 2 anos nesse modo acionado no turbo. E aí daqui a pouco começa a dar os probleminhas, né? E Mas é por. geralmente. É. Mas, desculpa te cortar, mas assim, é por isso que quando eu tava muito. Eu entrei assim, tipo, praticamente em depressão, Cláudio. Eu tava muito, minha cabeça parecia uma panela de pressão, de tanto que eu pensava, de tanto que eu fazia, só que assim, eu fazia e as coisas não iam. Uhum, Parece que não iam. exatamente. Porque eu fazia tudo meio assim, tipo, Sim. bagunçado, sabe? E só fazia, só É. fazia. Esse é o ponto. O traço do rígido na dor, ele pode acontecer justamente isso. Como ele triangulou lá na infância, enfim, ele está sempre dividido. Então, ele está sempre entre duas opções. E aí, se ele está sentindo a dor inconsciente, ele pode entrar nesse modo hipertarefa, de fazer, mas ele é um fazer sem sentido, é um fazer para se manter ocupado para não sentir essa dor. E aí o que que acontece? Ao invés de concentrar toda essa energia e agilidade num foco só para bater uma meta e crescer, ele só gasta energia. E aí vira aquela loucurada na cabeça, porque é muita energia, e aí se não gasta, vai e fica fazendo de tudo e ao mesmo tempo não realizando nada. É o que pode acontecer com o É bem rígido. isso mesmo. Aí se tem um tracinho de psicopata ali, entra no modo de fazer para todo mundo também, para não ser manipulado e para sentir que está todo mundo devendo uma, então faz, mas também não tem retorno. Então, o importante é o oral que vai fazer também para não ser abandonado. Então, a gente precisa entender o que é que eu estou fazendo dos meus traços e o que está acontecendo na minha vida em alguma área que talvez não esteja andando para ver qual é o traço que pode estar sentindo a dor. E aí o que É, acontece? Quanto mais traços entram na dor, maior a probabilidade de você entrar na zona de doença. isso que eu ia falar, Então, adoecer. adoecer. Porque aí é o sistema nervoso com a sabedoria dele, dizendo assim, poxa, a pessoa está no modo de só fazer. Faz. Daqui a pouco assim, eu tenho que parar de algum jeito. Eu preciso parar para carregar essa bateria. Eu preciso parar de sentir essa dor. Ele vai lá e te gera um problema maior, uma doença. Travou todo o sistema. E Você aí a sabe pessoa que, trava. você sabe que eu lido com muitas pacientes com câncer de mama, né? Eu faço Uhum. reconstrução das areolas dela, então, Sim, assim, trabalho delas. lindo. Então, obrigada. Então, e eu já fiz várias pesquisas, assim, questionamentos com relação ao como elas estavam se sentindo antes da doença, né? A maioria muito estressadas, não conseguiram lidar com perdas, com Uhum. situações, sabe? Então, isso acabou gerando o câncer. Então, assim, você Exatamente. imagina agora colocando, Cláudio, analisando bem, se todo mundo se conhecesse esses 5 traços, esses 5 filhos, né? Esses 5 filhos aqui dentro, né? Esses 5 filhos que a gente tanto ama e cuidasse assim, desses 5 filhos assim como assim, como se fossem filhos mesmo, né? Sim, E é bem imagina o isso. tanto de doenças que as pessoas iriam evitar que acontecesse, né? Exatamente. É justamente entender o teu Poxa, funcionamento. incrível, incrível. Respeitar os limites, e às vezes as pessoas até ficam dizendo assim, poxa, então você está me limitando
Eu já peguei clientes que eu atendi e quando eu passei os percentuais, disse, olha, funciona. Então você está me limitando? Não, eu estou te dando consciência do limite do funcionamento do teu traço, te mostrando por onde ele flui com leveza e onde ele tem um limite. E se você passar desse limite, vai te gerar limitações. E essas limitações geralmente são as doenças, que aí é onde a coisa pega e aí rebenta mesmo. Então, Que de coisa, novo, né? 95% da nossa mente funciona de forma inconsciente. E esses traços, enquanto que eu não sei quem são, onde são e o que estão sentindo, estão dentro desses 95. E aí imagina, né? E aí não é você adulto, são 5 de você crianças dentro. São 5 crianças governando o teu dia, a tua vida, os teus relacionamentos, os teus negócios. E aí você tem que sentar e negociar com 5 crianças. Gente, Tem que ter uma didática boa, né? e se for analisar, é em todos os aspectos. Eu vim falar de Todos. auto-amor hoje, porque é o meu propósito de devolver o auto-amor para as pessoas, né? Contribuir com esse auto-amor das pessoas. Mas, assim, é em tudo, né? Vida financeira, trabalho, família, é Tá tudo, né? consciência de é tudo. Eu acho que porque quando a gente conhece, nós nos conhecemos, a gente consegue melhorar por dentro e Uhum. todo o entorno é afetado positivamente. A gente contribui Exatamente. positivamente com todo o entorno. É nas amizades, no trabalho, é na tudo, tudo, tudo. É incrível isso, nossa senhora. É pena que nosso tempo está acabando, né, É Cláudio? verdade, né? Eu ia dizer, daqui a pouco não Ai, dá para meu salvar a Deus. live. Não, gente, olha, eu vou te falar que quando eu comecei a conversar com o Cláudio, foi longe o papo, né, Cláudio? Quando nós fizemos a nossa Vai sessão. longe. Vai longe demais, nossa, que é muito interessante. Gente, olha, eu recomendo do fundo do coração, de verdade, fazer essa análise com o Cláudio, porque aqui ele passou assim as características dos traços. Mas eu vou salvar, Elaine, eu vou salvar, com certeza. As pessoas que não tiveram aqui, acho que não podem perder esse conteúdo, porque está muito incrível. Então, assim, ah lá, esqueci o que eu ia falar. Ai, gente, me dá uns brancos de vez em quando. Acontece, Eu acontece. esqueci mesmo. Ixi, esqueci. Enfim, é... tá, agora me perdi. Que Estava traço falando da é questão esse, hein? Que traço do é alto esse, hein? amor. Hã? É o esquizoide dizendo assim, chega, cansei. Ah, é? Então É, é isso. tá mudando de ideia. Tá. O esquizoide, quando fica cansado, ele desconecta. Ah, então eu tenho várias situações assim. Eu tô conversando assim, de repente, e Ele apaga assim, desconecta. apaga Uhum, 100%. Assim, desconecta. eu não lembro nem do Tá, que eu tava falando. Você acredita? eu tenho 2 modos de funcionamento quando eu entro no ambiente. As pessoas têm aquelas conversas chatas, né? Aquelas conversas que não agregam valor. Se o meu esquizoide tiver zen, ele só desliga. Tuc! Aí fica só o corpo, né? Eu vou para um universo paralelo. Se ele tiver cansado, se ele já foi esgotado, eu fico ácido. Aí é aquele papo reto assim, não tô afim, não quero saber e tem raiva de quem sabe. Sabe? Entendi. Então, mas geralmente ele desconecta, então é mais light. Nossa, eu dou umas desconectadas de vez em quando, assim, eu apago assim e de repente, sabe? Eu falo que eu puxei minha mãe. Minha mãe nossa, ela está conversando, mãe, está ouvindo? Hã? Está falando comigo? Mãe, tô falando com você. Ah, tá, o que você falou mesmo? Pode ser. É desse jeito, gente, mas assim, é isso. Na realidade, se a gente voltar assim, os nossos pais, a geração período pós-guerra ali, realmente eles têm picos maiores, os nossos avós principalmente, picos maiores de esquizoidia, porque foi um período muito turbulento, nos quais eles foram gerados, enfim. Então, aí geralmente tem uma evidência de traços de esquizoidia maior, então é mais fácil desconectar mesmo. Você Então isso a sabe que gente a minha já família, conseguiu. como eu sou de origem japonesa,
eu fiquei sabendo a história da família do meu pai quando eles chegaram aqui no Brasil, o Cláudio, mas foi muita rejeição. Cara, foi muita Uhum. rejeição. O meu, só contando brevemente aqui que nosso tempo já está acabando, o meu pai, ele foi a família inteira, eles eram 9 irmãos. O meu avô, pai do meu pai, ele foi o único que ficou no Japão. Ele tinha 8 anos de idade e a família inteira veio para cá, para o Brasil, tentar a vida, sabe? E de Uhum. repente, com 18 anos, ele voltou, 10 anos depois, já casado com minha avó, com uma filha no colo, minha tia, que já faleceu. E a minha avó ficou 40 anos sem ver a família. Porque ela veio com meu avô pro Brasil e ela ficou 40 anos, só depois de 40 anos que ela viu os irmãos, os Sim, pais. Você acredita? Eu falei, gente, acredito. imagina a tamanha rejeição, assim, tipo, porque o filho mais velho, pro japonês, ele tem muita responsabilidade, mas uma Uhum. criança com 8 anos de idade com tanta responsabilidade, assim, mas responsabilidade, assim, tipo, qual a condição que eles não trouxeram o meu voo pro Brasil, sabe? Só Uhum. que a gente não sabe da história completa, né? Porque todos Sim, sim, já só o morreram, já, que. então... Mas, assim, eu falo, gente, lidar com a rejeição, sabe? Desde a da ancestralidade, a Ellie, meu Deus, aí naquela época não tinha FaceTime, não existia. Eu lembro que minha avó, Não. ela escrevia carta em japonês, assim, e ela ia todos os dias no correio depositar a carta, mandar a carta para o Japão, sabe? Então, assim, ela ficava o dia inteiro escrevendo carta para os irmãos, assim, e eu lembro que, assim, as minhas tias, a minha tia, que é a única que está viva, assim, da parte do meu pai, ela conta, assim, que eles prosperaram, né? O pai do meu avô e meu bisavô, né? Minha bisavó, eles prosperaram. Eles trabalhavam com da cedo, tudo. Só que, assim, a minha Uhum. avó, minha bisavó era aquelas mulher macho, assim, sabe? E ela, assim, meio que obrigava minha avó a trabalhar na roça. Aí, ela, de tanto sofrimento, meu avô viu o sofrimento dela e começaram tudo do zero. Foram morar, é, num, foram carpir um terreno lá em Mandaguaçu, perto de Maringá. E, e eles moraram debaixo de folha de bananeira. Começaram tudo do início, do zero, 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 zero. Então, assim, é muita história, assim, para contar, sabe? Sim, E, com é, e certeza. assim, é próximo, não é lá tataravô, é meu Uhum. avô, meu bisavô, assim, não é tão longe, Do não. ladinho, Do bem pertinho. ladinho. É uma história bem assim, na hora que eu vi, eu fiquei em choque. Eu nem sabia que meu avô tinha tantos irmãos, assim, achava que ele era filho único, pra você ter noção. Eu não sabia nem da minha Ah, família. quando a gente começa a mexer na árvore da família, Começa a a gente tem, fuçar. tem história. É É, muito mas aí isso louco. dá tema para mais uma live, que a gente poderia falar de Ixi, psicologia se do deixar. destino, que é um outro teórico da psicologia chamado Zondi, que escreveu um livro chamado Psicologia do Destino e Análise de Casamentos. Leitura interessante. Para esquizoide é fantástico. E ele fala de todas essas histórias da ancestralidade que vem reverberando na nossa vida. Então, É gente, muito louco. É, tem gente, conteúdo, tem mas conteúdo que não acaba mais. Né? não, gente. E eu organizei umas perguntas aqui, eu não perguntei nada do que eu ia perguntar. Bem que você falou, assim, se você perguntar tanta coisa, vai dar tema para 3 lives aí. É, Ó, mas, ó, uma hora é Cláudio, pouco vou tempo. te convidar de novo, ó. Vamos voltar onde qualquer dia desse Tranquilo, aí, estamos ó. aí. Se a galera quiser, ó, manda coraçãozinho aí. Diz Isso assim aí, pra gente. Valéria, ó, manda lá, convida, a gente marca outra, vem tranquilo. A gente aprofunda aí, tá bom? Aê! Gente, ó, muito obrigada pela presença de todos. Quero agradecer imensamente ao Cláudio. Nossa, nós iniciamos uma amizade assim que nossa, eu admiro muito o trabalho dele. Façam, Gratidão, gratidão. olha, façam a sessão com ele que ó, é incrível mesmo.
vale muito a pena nós nos conhecermos e trabalharmos no recurso mesmo, sabe? A gente vai Com aprender certeza. a fazer isso, né? Mas eu sou suspeito, né? Você é Fala isso. suspeito. Eu, Eu sou eu, suspeito, mas eu conheço pouco, mas o pouco que eu conheço já me ajudou muito, né? Então, a pontinha do iceberg. A a análise é só a pontinha. pontinha. Só a pontinha. Gente, então tá bom, a live vai ficar salva, porque eu acho que as pessoas merecem assistir. Quem não esteve aqui, as pessoas têm compromissos, enfim. Com certeza, né? Manda Né? pro Eu acho pessoal que é aí um que vocês conteúdo acham que muito. possa fazer sentido. É, Compartilha aí pro pessoal, manda um aviãozinho e manda pergunta lá. Eu vou abrir caixinha de perguntas essa semana lá, daqui a pouco manda lá. Me mande o seu problema e deixa o perfil aberto, que aí eu entro lá, dou uma stalkeada rapidinho, verifico o formato do corpo de vocês e digo assim, olha, talvez a solução seja por aqui. Ô, Cláudio, mas Gostaram da uma ideia? última pergunta que me deixa muito curiosa. Diga lá. A gente já tá, eu já estou me despedindo. Ah, tá vendo? A gente continua, né? Mas assim, com a cura, eu digo, recurso, o formato do nosso Uhum. corpo muda, porque tem aquela fase de mineralização. Enfim, a gente consegue mudar o formato do nosso corpo? Na realidade, dependendo da combinação dos traços, você pode oscilar, certo? Se vocês voltarem lá no meu perfil e derem uma procuradinha, vocês vão achar uma postagem minha lá de 2013. Eu era quadrado. Eu não tinha pescoço, eu pesava 99 quilos. Naquela época eu estava com o meu traço masoquista na dor. Eu precisava ser forte para dar conta do peso que eu estava carregando, então eu era gigante, quadrado, o rosto quadrado. Então meu corpo muda. Agora eu estou no modo meio psicopata, meio esquizoide, meio magrinho, sem malhar. Com essa função da pandemia eu diminui um monte. Meu braço está na metade do tamanho que ele era. Quando eu boto meu rígido e meu psicopata na academia, eu fico gigante. Meu braço parece minha perna. Porque tem a formatação. Quer dizer, mas a gente consegue, com análise, ó, os traços, o formato, enfim, dá para mapear justamente. Você não vai ter uma variação muito grande. Então, como uma camada prescreveu, passou em cima da outra, nós temos as 5 e aí com o olho treinado eu consigo enxergar todas. Inclusive, na brincadeira do perfil é justamente porque eu identifico os picos. Eu bato o olho na pessoa e eu já sei quais são os dois principais que funcionam. E É isso aí. dependendo do problema, eu faço engenharia reversa e eu entendo qual é o traço que está na dor, só da pessoa me falar. Olha só. O bicho é craque, viu? O cara é Perdeu a craque, graça a viu? brincadeira, né? Antes o pessoal não olhava para mim porque eu fazia hipnose, agora o pessoal faz assim, né? Se esconde já, porque não tem mais. Uhum. É Mas, mais ou gente, menos então, assim. Tá bom, gente? beleza. Gratidão aí. Vamos Uma ótima nessa. noite. Boa Vamos lá noite, muito que. obrigada pela presença de todos. Obrigada, Cláudia. Vou deixar gravadinho aqui, ó. Quem quiser, assista de novo. Beijo. Até mais. Fiquem com Deus. Beijo. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau.